Senhor meu Deus, nesta manhã de sexta-feira, 21 de agosto de 2026, eu me coloco diante de Ti com respeito, confiança e sinceridade. Antes de olhar para as mensagens, para as notícias, para as tarefas ou para qualquer preocupação, eu escolho voltar a minha atenção para a Tua presença. Obrigado pelo dom da vida, pelo ar que entra em meus pulmões, pela oportunidade de recomeçar e pela misericórdia que me alcança mais uma vez. Que esta oração não seja apenas uma sequência de palavras, mas um encontro verdadeiro contigo. Acalma o meu interior, silencia o excesso de pensamentos e ajuda-me a perceber que eu não preciso carregar este dia sozinho. Tu conheces o que eu digo e também o que eu não consigo explicar. Tu vês as minhas necessidades, os meus medos, os meus planos e os lugares do coração que ainda precisam de cuidado. Pai, eu te entrego este dia inteiro. Entrego o começo, o meio e o fim. Entrego aquilo que já está planejado e aquilo que pode me surpreender. Entrego os horários, os caminhos, as conversas, as decisões e os encontros. O tema que eu coloco diante de Ti hoje é paz, libertação, perdão e proteção do lar. Ensina-me a encerrar a semana sem carregar pesos desnecessários, liberar perdão, proteger a casa e recuperar a paz interior. Não permitas que eu viva no automático, reagindo a tudo sem sabedoria. Dá-me um coração atento, capaz de escolher o que constrói, recusar o que me afasta da paz e reconhecer a Tua direção, mesmo nos detalhes simples. Se algo sair diferente do que imaginei, guarda-me da revolta. Se uma porta se abrir, dá-me discernimento para atravessá-la. Se uma porta se fechar, dá-me maturidade para não forçar aquilo que não é para mim. Eu te agradeço, Senhor, pelo que já recebi e tantas vezes tratei como comum. Obrigado pelas pessoas que me ajudam, pelas oportunidades que chegaram no tempo certo, pelos livramentos que eu vi e também pelos que nunca percebi. Obrigado pelo alimento, pelo teto, pelos recursos disponíveis, pela capacidade de aprender, pela chance de corrigir erros e pela esperança que renasce quando eu volto os olhos para Ti. Perdoa-me quando a reclamação fala mais alto do que a gratidão. Perdoa-me quando eu comparo a minha vida com a vida dos outros e esqueço a história que Tu estás construindo comigo. Hoje eu quero enxergar melhor. Quero reconhecer o suficiente, valorizar o que é simples e tratar cada bênção com responsabilidade. Senhor, visita a minha mente. Eu te apresento a irritação acumulada, as mágoas, os conflitos familiares, a culpa, a pressão emocional e tudo o que tenta transformar cansaço em dureza. Não deixes que esses pesos governem as minhas reações. Onde houver ansiedade, estabelece ordem. Onde houver medo, coloca coragem. Onde houver confusão, traz clareza. Onde houver pensamentos repetitivos e cansativos, ensina-me a respirar, a organizar o que depende de mim e a confiar o restante a Ti. Guarda-me de imaginar tragédias antes que elas aconteçam. Guarda-me de transformar uma dificuldade em uma sentença sobre o meu futuro. Ajuda-me a pensar com verdade, sem negar os problemas, mas também sem aumentar o tamanho deles. Que a minha mente encontre um ponto de descanso na certeza de que há caminhos que ainda não consigo ver. Cuida também das minhas emoções, Pai. Há dias em que eu acordo forte e há dias em que acordo sensível, cansado, impaciente ou sem entender exatamente o que estou sentindo. Eu não quero ser governado por impulsos. Dá-me maturidade para reconhecer o que se passa dentro de mim antes de descarregar sobre alguém. Se eu estiver irritado, ajuda-me a não ferir. Se eu estiver triste, ajuda-me a pedir apoio. Se eu estiver frustrado, impede-me de abandonar aquilo que ainda merece perseverança. Se eu estiver alegre, ensina-me a compartilhar essa alegria sem arrogância. Forma em mim um coração estável, não indiferente, mas seguro. Não frio, mas capaz de sentir sem perder a direção.
Eu consagro a Ti as últimas demandas da semana, os acertos pendentes, as conversas que precisam ser concluídas e os compromissos antes do descanso. Dá-me competência, concentração e bom senso. Ajuda-me a começar pelo que é importante, a não desperdiçar energia com distrações e a fazer cada tarefa com honestidade. Se eu precisar aprender algo novo, dá-me humildade. Se eu precisar ensinar, dá-me paciência. Se eu tiver de liderar, dá-me equilíbrio. Se eu estiver sob liderança, dá-me respeito, sem perder a capacidade de pensar. Livra-me de conflitos desnecessários, de fofocas, de competição doentia e de decisões tomadas apenas para impressionar. Que o meu trabalho produza fruto, que os meus esforços encontrem direção e que eu saiba reconhecer quando é hora de insistir e quando é hora de mudar a estratégia. Senhor, abençoa a minha casa. Que o ambiente do meu lar não seja dominado por tensão, palavras duras ou silêncio cheio de ressentimento. Dá-nos sabedoria para conversar, disposição para ouvir e humildade para pedir perdão. Protege os relacionamentos contra a frieza, a comparação e o orgulho. Fortalece os casamentos, aproxima pais e filhos, consola quem sente falta de alguém e ampara quem enfrenta conflitos dentro da própria família. Onde houver distância, cria pontes. Onde houver feridas antigas, inicia processos de cura. Onde houver amor, faz esse amor amadurecer. Que a nossa casa seja um lugar de verdade, segurança, respeito e presença. Eu te apresento as pessoas que amo, inclusive aquelas que estão longe e eu não consigo acompanhar de perto. Visita cada uma em suas necessidades. Protege quem vai sair para trabalhar, quem vai viajar, quem enfrenta trânsito, quem cuida de crianças, quem está em sala de aula, quem trabalha em hospitais, fábricas, comércios, escritórios, ruas ou dentro de casa. Sustenta quem está desempregado, quem procura uma oportunidade, quem espera uma resposta e quem se sente esquecido. Dá saúde aos idosos, proteção às crianças, sabedoria aos jovens e descanso a quem está sobrecarregado. Que ninguém da minha família se sinta sem amparo neste dia. Pai, coloco diante de Ti a minha saúde. Dá-me responsabilidade para cuidar do corpo, respeitar limites, buscar ajuda quando necessário e abandonar hábitos que me prejudicam. Abençoa o meu sono, a minha alimentação, a minha disposição, a minha respiração e cada sistema do meu organismo. Para quem enfrenta dor, tratamento, exames ou diagnóstico, concede força e acesso ao cuidado adequado. Para quem vive uma batalha silenciosa na mente, abre caminhos de apoio, acolhimento e recuperação. Não permitas que a vergonha impeça ninguém de procurar ajuda. Ensina-nos a tratar a saúde com seriedade, sem pânico e sem negligência. Eu te entrego a minha vida financeira, Senhor. Dá-me inteligência para administrar o que entra, prudência para controlar o que sai e coragem para enfrentar a realidade sem fugir dos números. Livra-me de compras impulsivas, de promessas fáceis, de dívidas desnecessárias e de decisões movidas por aparência. Ajuda-me a planejar, economizar, cumprir compromissos e desenvolver fontes honestas de renda. Abençoa o trabalho das minhas mãos e abre oportunidades coerentes com os dons que me deste. Se houver escassez, mostra caminhos concretos. Se houver abundância, guarda-me da soberba. Que eu tenha recursos para viver com dignidade, ajudar quem precisa e construir um futuro mais estável. Senhor, guarda os meus caminhos. Protege-me em casa, na rua, no trânsito, no trabalho e em todos os deslocamentos. Livra-me de acidentes, violência, imprudência, golpes, pessoas mal intencionadas e situações que eu não consigo prever. Dá-me atenção ao dirigir, atravessar uma rua, usar ferramentas, lidar com máquinas ou tomar decisões rápidas. Que eu não confunda fé com descuido. Ensina-me a agir com responsabilidade e prudência. Coloca pessoas certas no meu caminho e afasta aquilo que se apresenta com aparência de oportunidade.
mas carrega risco, engano ou destruição. Dá-me sabedoria nas palavras. Antes de responder, ajuda-me a compreender. Antes de acusar, ajuda-me a verificar. Antes de espalhar uma informação, ajuda-me a saber se é verdadeira e necessária. Livra-me de usar a língua para humilhar, provocar, manipular ou alimentar conflitos. Que eu saiba dizer não sem crueldade, corrigir sem desprezar, discordar sem desrespeitar e defender limites sem transformar firmeza em agressividade. Também me ensina a falar palavras de encorajamento. Talvez alguém perto de mim esteja enfrentando uma batalha que eu desconheço. Faz de mim uma presença que alivia, não um peso a mais. Forma em mim, neste dia, perdão, misericórdia, paciência, mansidão e paz. Eu não quero apenas pedir que as circunstâncias mudem. Quero permitir que tu transformes a maneira como eu atravesso as circunstâncias. Trabalha o meu caráter quando ninguém está olhando. Corrige o que precisa ser corrigido. Mostra-me padrões repetidos que eu ainda tento justificar. Se eu estiver errado, dá-me humildade para admitir. Se eu estiver certo, guarda-me da arrogância. Se eu precisar esperar, ensina-me a esperar sem paralisar. Se eu precisar agir, tira de mim a procrastinação. Que a minha fé apareça nas escolhas concretas, no tratamento das pessoas, no uso do tempo e na maneira como eu lido com aquilo que recebo. Pai, eu te entrego o passado. Eu não posso mudar o que aconteceu, mas posso escolher o que farei com as marcas que ficaram. Ajuda-me a aprender sem viver preso à culpa. Se eu feri alguém, mostra-me como reparar o que for possível. Se fui ferido, conduz-me por um caminho de cura que não dependa de negar a dor. Livra-me da necessidade de reviver conversas antigas todos os dias. Livra-me também de usar antigas decepções como desculpa para fechar o coração para tudo. Dá-me memória suficiente para aprender e liberdade suficiente para continuar. Eu te entrego o futuro. Há coisas que eu desejo muito, planos que parecem urgentes e respostas que eu gostaria de receber imediatamente. Ensina-me a planejar sem tentar controlar tudo. Dá-me visão para construir etapas e paciência para respeitar processos. Quando eu olhar para frente, que a esperança seja maior do que o medo. Não me deixes desistir de bons projetos apenas porque o resultado ainda não apareceu. Ao mesmo tempo, se um plano perdeu sentido, dá-me coragem para revisá-lo. Quero caminhar com flexibilidade, responsabilidade e confiança. Senhor, abençoa minhas decisões. Nas escolhas pequenas e grandes, lembra-me de considerar consequências, ouvir conselhos maduros e não agir apenas pelo calor do momento. Se eu precisar responder uma mensagem difícil, dá-me calma. Se eu tiver de assinar algo, dá-me atenção. Se surgir uma proposta, dá-me discernimento. Se eu precisar encerrar um ciclo, dá-me firmeza e respeito. Se for tempo de começar, dá-me energia. Que eu não seja movido por medo de desagradar a todos, nem por desejo de provar valor. Que eu escolha com consciência limpa e paz. Pai, eu oro por quem está vivendo uma manhã difícil. Por quem acordou em um hospital, por quem recebeu uma notícia inesperada, por quem perdeu alguém, por quem está com medo do futuro, por quem não sabe como pagar uma conta ou colocar comida em casa, por quem sofre em silêncio, por quem se sente sozinho em meio a muitas pessoas, por quem precisa de uma oportunidade e por quem já não consegue pedir ajuda. Usa pessoas, instituições, profissionais e caminhos concretos para levar cuidado. Dá-nos sensibilidade para perceber necessidades reais e disposição para agir com compaixão. Eu oro também pela minha comunidade, pela minha cidade e pelo país. Dá sabedoria a quem toma decisões que afetam muitas vidas. Protege os profissionais que servem à população e fortalece quem trabalha por justiça, educação, saúde, segurança e dignidade. Livra-nos da indiferença diante da corrupção, da violência e da miséria. Ensina-nos a participar de forma responsável, sem transformar diferenças em ódio.
Que eu faça a minha parte com seriedade no espaço que ocupo, lembrando que mudanças grandes também começam em atitudes pequenas e consistentes. Senhor, fortalece a minha vida espiritual. Não permitas que eu te procure apenas quando tudo aperta. Dá-me constância na oração, atenção à tua palavra e sensibilidade para perceber o que precisa mudar. Livra-me de uma fé feita apenas de aparência. Quero uma fé que produza honestidade, serviço, perdão, coragem e amor. Quando eu não sentir nada extraordinário, ensina-me a permanecer fiel no simples. Quando eu experimentar momentos fortes, guarda-me de depender apenas de emoções. Que a minha relação contigo tenha raízes profundas e frutos visíveis. Se eu encontrar dificuldades hoje, lembra-me de que uma dificuldade não define o dia inteiro. Se uma conversa der errado, ainda haverá espaço para corrigir. Se eu cometer um erro, ainda poderei aprender. Se um plano atrasar, ainda será possível reorganizar. Dá-me elasticidade emocional para não transformar contratempos em catástrofes. Ajuda-me a voltar ao eixo com rapidez e humildade. Que eu não entregue horas inteiras de paz por causa de alguns minutos ruins. Ensina-me a recomeçar quantas vezes forem necessárias. Também te peço alegria, Senhor. Não uma alegria artificial que ignora problemas, mas uma alegria profunda, capaz de coexistir com responsabilidades e desafios. Abre meus olhos para o que é belo, uma conversa sincera, uma refeição simples, uma notícia boa, o céu, a música, o riso de alguém, um trabalho concluído, uma resposta que chega, uma pequena melhora. Que eu não espere uma vida perfeita para agradecer. Dá-me a capacidade de celebrar progressos e reconhecer que a vida é feita de muitos momentos pequenos que merecem presença. Ensina-me a respeitar o tempo. Mostra-me onde estou gastando minutos e horas sem propósito. Ajuda-me a usar a tecnologia com equilíbrio, a evitar o excesso de comparação e a perceber quando preciso desligar uma tela para recuperar a atenção. Dá-me foco para o que exige profundidade e leveza para o que pode ser simples. Que eu não viva correndo atrás de urgências criadas por falta de organização. Ajuda-me a preparar, priorizar, concluir e descansar. Que o meu tempo sirva aos meus valores e não apenas às pressões do momento. Pai, se eu encontrar alguém difícil hoje, guarda meu coração. Talvez eu não conheça toda a história daquela pessoa. Dá-me firmeza para manter limites, mas livra-me do prazer de ferir. Se houver provocação, dá-me domínio próprio. Se houver injustiça, mostra-me a forma correta de responder. Se houver possibilidade de reconciliação, dá-me sabedoria para construir. Se não houver abertura, ensina-me a seguir em paz sem alimentar obsessão pelo conflito. Eu não quero permitir que uma pessoa tenha controle sobre o meu estado interior durante todo o dia. Que as minhas atitudes confirmem a fé que professei nesta manhã, principalmente quando ninguém estiver olhando. Que a serenidade não dependa de notícias perfeitas, mas da certeza de que posso enfrentar cada situação com sabedoria. Em nome de Jesus, eu entrego este dia a Ti, com fé, paz e gratidão. Amém.